Bom dia, telespectador amigo. Mais uma vez aqui estamos com o programa espírita Caminho de Luz, procurando levar a você a nossa mensagem de amor. E antes de iniciarmos o nosso programa de hoje, nós queremos fazer um agradecimento de coração a todos os proprietários da TV Paranaíba, a todos os funcionários, do mais simples ao mais importante, que com tanta paciência, com tanta calma, permitiram que nós aqui estivéssemos durante todos os sábados desse ano de 1997, levando a nossa mensagem de amor. Queremos agradecer em especial a nossa mentora espiritual, que é a vovó Rita, que dizia gostar tanto dos nossos programas e que nós temos certeza que onde ela estiver, ela estará nos assessorando e nos ajudando nos momentos difíceis. Para iniciar o nosso programa de hoje, vesperando o Natal, nós vamos ler uma mensagem intitulada A Bênção das Lágrimas. Bendita a lágrima em que se cristaliza o acervo atroz de nossas dores e se dilui o negro fel de nossas mágoas. Bendita lágrima, a cuja tona flutuam farrapos sombrios de sonhos dourados e em cujo fundo vagueiam espectros tristonhos de esperanças mortas. Bendita lágrima dos que carpem a desdita de nascerem sem teto e choram a desgraça de viverem sem pão. Bendita lágrima dos que jamais conheceram um afeto de mãe e nunca provaram um carinho de esposa. Bendita lágrima, desafogo amigo dos que são sós e consolo ardente dos que são tristes. Bendita lágrima dos que põem sobre os ombros a cruz de seu próximo e os ajudam a transportar o calvário da existência. Bendita lágrima dos que buscam errantes o calor de um afeto e somente encontram o frio do desprezo. Bendita lágrima dos que sofrem injustiçados pelos ideais que defendem e só colhem ingratidões pelo bem que semeiam. Bendita lágrima que erige no cérebro um templo à verdade e converte o coração num sacrário de amor. Bendita lágrima que aflora escaldante nas noites do sofrimento e esplende como um sol nas manhãs da redenção. Bendita, enfim, a lágrima gota de luz das auroras celestes e síntese terrena do orvalho divino. Telespectador amigo, quantas vezes nossas lágrimas nos levam ao desespero? Mas sempre é uma mudança. Sempre que choramos, sempre que sofremos, uma grande transformação se opera em nós. Nós vamos comentar aqui uma história de Natal, por estarmos chegando o dia de Natal, que muito nos comoveu. É uma história de vida real, acontecida na cidade de Oxford, na Inglaterra. A cidade de Oxford, na Inglaterra, é um complexo universitário. E lá foram construídos muitos colégios, desde o ano de 1284, quando se fundou a primeira universidade. Segundo dados estatísticos, naquela época eles haviam construído 27 colégios masculinos e 5 colégios femininos e vários colégios mistos. E lá se formaram grandes personalidades de nossa história, como, por exemplo, Erasmo de Roterdã,
como, por exemplo, o Newton, que descobriu a lei da gravidade, e assim muitos outros. E nós vamos contar uma história acontecida justamente lá, e que foi a causa da fundação do Colégio de Oxford. Lá vivia uma família de nobres, que era a família Oxford. Era uma família muito importante, muito rica, donos de grandes propriedades. Ele era um homem muito influente na política e ele vivia fechado no seu mundinho. Aquele mundo que era praticamente o mundo da política, o mundo do mundo. Muitas vezes desconhecendo até a existência de seu próprio filho. Eles tinham um único filho, que era Leland. E a mãe também era uma mulher muito cheia de compromissos sociais, e muitas vezes ela passava dias sem ver o próprio filho. E esse filho foi criado naquele castelo de nobres de uma forma assim, muito solitário, e eles na realidade eram tão orgulhosos que a criança não poderia nem ao menos frequentar os colégios. Então eles levaram preceptores, professores para dentro do castelo, onde lá ele aprendia tudo o que ele teria que aprender. Essa criança vivia, na realidade, solitária como um pássaro sem ninho. Os criados daquele castelo ficavam impressionados com a tristeza da criança, com a solidão daquela criança. Muitas vezes eles comentavam entre si: que adianta tanta riqueza, tanto luxo, e a criança ser tão infeliz? E nós sabemos que as pessoas que têm esse tipo de vida se entregam demais à riqueza, ao luxo, e geralmente todas as pessoas, por mais importantes e ricas que sejam, eles têm um parente pobre. Assim também acontecia com aquele casal. Eles tinham um lado da família que eram os parentes pobres. E certa feita morreu um dos parentes da família. E eles, não podendo arcar com as despesas do velório, eles então mandaram pedir àquele nobre que os ajudasse. E ele logo chamou sua esposa e disse a ela que ficaria muito bem para a figura deles, para a posição dele de político, que era interessante que ela fosse até eles visitá-los. Ele tomaria todas as providências, mas ela iria fazer uma visita. Era importante para aquela posição que eles ocupavam como políticos. E ela, apesar de muita aversão por aquele tipo de coisa, porque ela vivia toda aquela futilidade naquela época do século XVIII, e ela então, para ouvir as palavras do marido, ela chamou o cocheiro para levá-la até aqueles parentes, até onde estava o corpo daquele parente que havia falecido. E quando a criança ouviu Leland, quando ouviu dizer que eles tinham parentes e que ela iria até lá, ele correu, em conivência lá com o cocheiro, ele se escondeu na carruagem e foi até onde sua mãe iria. Ele queria pouca coisa, ele queria apenas conhecer o mundo lá de fora, aquele mundo que ele nunca vira. E ele então foi até a casa, lá onde a mãe desceu para o velório, e ela se arrumando todas as maneiras de ficar bem distante de todos. E logo que lá chegaram, a criança saiu do seu esconderijo e pediu ao cocheiro, que ela ouviu alguns barulhos, pareciam crianças brincando, e ela queria apenas dar uma olhadinha de onde vinha aquele barulho. E eles perceberam que era de um orfanato, que era construído ali ao lado da casa do parente que havia falecido. Como o cocheiro gostava muito da criança, permitiu
que ele lá fosse um pouquinho. E ele olhou lá dentro do orfanato e conseguiu entrar dentro do orfanato. Qual não foi a sua alegria quando ele viu aquelas crianças reunidas, alegres, correndo, e ele se infiltrou no meio deles e se sentiu a criança mais feliz do mundo. Quando sua mãe, a Leide, saiu lá do velório e chamando o cocheiro para ir embora, ele ficou todo desajeitado, porque ele já tinha ido buscar a criança e ela não quisera vir. E ele então disse para ela que, infelizmente, ele não podia ir naquele momento, para ela guardar um pouco mais. E ela não entendeu. Por que você não quer obedecer minha ordem? Ele disse, porque eu tenho que dizer para a senhora que Leland, ele veio escondido no carro e ele saiu. Ele viu umas crianças brincando ali e deu uma entrada ali no orfanato. Ela ficou possessa. Ela jamais permitiria que seu filho se unisse a crianças que não fossem do seu nível social. Mas a criança lá estava feliz da vida, brincando e correndo, na maior alegria. Até que ela então buscasse aquela criança e energicamente ela o fez voltar para casa. Chegando em casa, ela despediu o cocheiro, percebendo que ele na realidade tinha sido conivente com seu filho. Logo depois entrou um outro cocheiro e a criança, que era uma criança muito simpática, muito boa, logo ela tomou amizade também com aquele cocheiro. E por várias vezes, quando sua mãe estava nos seus compromissos sociais, seu pai também estava ausente, ele ia com o cocheiro até aquele orfanato onde ele passou a visitar constantemente. Logo depois, quando os pais descobriram, também despediram aquele cocheiro após judiar muito dele. E a criança começou a fugir sozinha. Ela ia ao orfanato e quando vesperava o Natal, ela prometeu às crianças do orfanato que ela iria fazer aquele orfanato que eles nunca tinham tido, com presentes e tudo mais. E logo a mãe descobriu as fugas do filho. Então ela afastou completamente do castelo para um condado bem distante que eles tinham na Inglaterra. E essa criança, ao se ver longe, sem ter como voltar e cumprir aquele compromisso que ela fizera às outras crianças, ela começou a adoecer. Ela foi se entristecendo, foi definhando, e os pais começaram a sentir que a criança não estava bem. Chamaram então especialistas de todos os lugares e chamaram grandes médicos para ver o que fazer pela criança. Mas a única coisa que a criança falava quando ela estava febril, quando a mãe e o pai se aproximavam, vendo que ela não estava bem, ela dizia que ela tinha que voltar ao orfanato para fazer o Natal daquelas crianças que ela amava tanto. E a mãe então, vendo que a criança já estava praticamente vivendo seus últimos instantes, foi que eles acordaram para o grande erro que eles estavam cometendo. E perguntaram ao menino o que ele mais desejaria. E ele disse, eu desejo ir até a janela. E bastante febril, ela levou em desespero a janela e ele perguntou, para que lado fica o orfanato? Daqueles meus amiguinhos que eu amo tanto. E ela olhou e mostrou no horizonte. E ele então olhou para lá e disse, fica com eles todo o meu amor, todo o meu carinho, já que eu não posso levar para eles toda a minha companhia e os presentes que eu desejaria levar. E naquele momento, ele desfaleceu no braço de sua mãe. E esse casal de nobres teve então lágrimas benditas, porque foram lágrimas de remorso, lágrimas de arrependimento. E eles não só construíram ali no local daquele orfanato o grande colégio de Oxford, que ainda existe até hoje, em homenagem àquela criança tão amada por todos eles, como eles passaram a tomar conta de todas as crianças necessitadas que por ali passavam. Então, com vocês, o Nosso Senhor Duraide, antes desejando que vocês tenham um Natal maravilhoso,
muito voltado para esse nascimento de Jesus nos seus interiores. E sempre se lembrando das grandes lágrimas dos casebres que desejariam dar pelo menos um pouco mais de alimento aos seus filhos nesse dia tão importante para todos nós. E com vocês, o nosso querido senhor Duraide. Amigos queridos, que possa ser verdadeiramente esse dia, um dia não de lágrimas de tristeza, mas de lágrimas de alegria. Porque alegria também geram lágrimas. Lágrimas deliciosas que caem do nosso interior e rolam, e nós deixamos que elas realmente tomem conta da nossa face, para que assim possamos lavar toda a nossa alma verdadeiramente, limpos, para iniciarmos neste momento aquela festa maravilhosa do Natal, que é o Natal com Jesus. Deixe o Cristo nascer na manjedoura do seu coração. Nós não estamos falando aqui de um Cristo religioso, de um Cristo feito pelos homens, de um Cristo que veio ao mundo para ser, sem dúvida nenhuma, mais um mito. Não. Nós falamos do Cristo verdade, o Cristo luz. A espera da grande luz se fez durante muitos anos, durante séculos, durante milênios. E quando ele chegou ao mundo, trouxe a grande luz do esclarecimento, provando a todos nós que a morte não existe, que a morte foi vencida. Ninguém perde ninguém, apenas estamos em estágios diferentes, momentaneamente, por alguns instantes, diante da eternidade. Nos veio revelar a verdade de um só Deus, de um Pai único, um Pai amoroso, bondoso, que não castiga ninguém, que nos dá apenas e tão somente a oportunidade do ressarcimento, do ajuste, do acerto. Um Pai que usa pedagogicamente de tudo que é possível para fazer com que nós, seus filhos, suas criaturas, cresçamos no amor, na moral. Por isso chamamos e falamos da moral cristã. O importante, não basta nós termos Jesus tatuado em nosso peito. É preciso que o tenhamos verdadeiramente na alma, querendo viver os ensinamentos do Mestre. Aproveitar este momento deste natalício, novamente de Jesus, e meditar a respeito. Quem é esta criatura? De onde ele veio? Por que veio? Qual foi a sua missão? Aonde ele está? Vai voltar? Nunca voltou? Nunca voltará? Nunca nos deixou? Esteve sempre conosco? Questione tudo isto e busque o esclarecimento, busque através da meditação o entendimento, e eu tenho certeza absoluta que o seu Natal, se tiver lágrimas, serão lágrimas de alegria. Se você sente a saudade de um ente querido que já partiu, tenha certeza que ele está junto de você na hora que você fizer a sua prece, que você o chamar pela prece. Você faz uma ligação, o telefone toca do lado de lá, como toca também do lado de cá. Estejamos atentos para ouvi-lo. Reúna-se com a família e faça aquele evangelho no lar, onde você vai poder abrir o seu coração, perdoar aqueles que te ofenderam e também pedir perdão àqueles que porventura você tenha ofendido. Você estará limpando a sua alma, estará entrando num ano novo de alma limpa, de alma nova. Deixe Jesus nascer na manjedoura do seu coração. A moral cristã é a tônica do novo século que se aproxima. A moral cristã é aquela que vai realmente imperar daqui para diante, apesar de todas as dores que nós estamos vendo. Não se assuste, o que nós estamos vendo é apenas aquilo que já apodreceu, aquilo que já acabou, aquilo que já foi. É o mau cheiro apenas da limpeza que está se exercendo nesse instante no nosso planeta. É um momento maravilhoso de transição, e que o Cristo nessa transição é o timoneiro desse grande barco. O mundo, diz o nosso querido Herculano Pires, já dizia isso, e diz também o nosso querido professor Herculano Pires, que não é o mundo uma nau a matroca. O mundo é uma nau cujo timoneiro é Jesus. Tenha fé e confiança. Feliz Natal, amigos. Muita paz.